Olá a todos, nós somos o grupo 2C, que ficamos responsáveis pelo tema 2, e esses são os integrantes da nossa equipe. Pode descer aí, por favor. Então, durante esse semestre, a gente teve a presença do senhor Giovanni Santos, durante a nossa aula de banco de dados, e onde foi compartilhado, né, com a gente a vivência que ele teve do sistema de transporte público nas regiões que ele havia visitado. E então, assim, foram definidas as principais diferenças entre o sistema público brasileiro e estrangeiro. Então, a gente nos foi ofertada essa proposta de implementar um sistema de banco de dados parecido com o da região que ele visitou. Então, o nosso grupo se reuniu para desenvolver uma solução para auxiliar os passageiros de transporte público por meio da implementação de uma base de dados desenvolvida em MySQL. Aí, essa é uma ilustração simples, feita à mão, que a gente fez no grupo, onde a gente baseou inicialmente o que o usuário iria encontrar de informação a respeito dos ônibus e paradas para auxiliar ele a chegar no seu destino. Mas após umas reuniões com o grupo, a gente definiu que o problema principal era principalmente a ausência de informação que um passageiro possuía. Então a gente elaborou um projeto que fornecesse ao usuário esses dados, ou seja, acessar os horários em que os ônibus vão passar nas paradas, se esses horários serão atendidos ou vão sofrer algum atraso, e quais linhas circulam em uma determinada parada. E também os objetivos finais de cada linha. Aí descendo mais um pouco para a imagem, também o senhor Giovanni Santos, ele menciona uma ideia que é para auxiliar a gente no desenvolvimento do projeto, que era a implementação dos checkpoints, que era para saber a posição de um ônibus. E assim a gente verifica se os horários previstos vão ser respeitados ou não. A gente vai utilizar, então, a gente utilizou como checkpoint as próprias paradas do ônibus. Então, quando o ônibus passasse naquelas paradas, ele atingiria o checkpoint e assim a gente teria uma noção de quando ele vai chegar na próxima parada. Assim, eu vou passar a palavra para o Gabriel. Opa, eu sou o Gabriel e vou falar um pouco sobre os requisitos que nosso grupo levantou. Então, com o problema que foi levantado, nosso grupo se reuniu e conseguiu identificar esses 3 requisitos que supram essa necessidade desse problema. O primeiro requisito que a gente pensou foi a gestão de ônibus, que o sistema deve ser capaz de gerir os ônibus que trafegam na cidade, com certas funcionalidades. Ele poder saber informações sobre a empresa, operadora no qual pertence, poder saber o dia e horário de quando passou nas paradas, poder saber a que linha pertence e poder saber a capacidade máxima de pessoas. Para o nosso segundo requisito, a gente tem a gestão das linhas de ônibus, onde o sistema deve ser capaz de gerir as linhas de ônibus da cidade, com as certas funcionalidades que é poder saber em quais paradas trafegam, poder saber o devido horário e dia no qual deve passar os ônibus na parada, poder saber os pontos de partida e destino e poder saber também o valor da passagem. E o último requisito que a gente encontrou foi a gestão das paradas de ônibus, que o sistema deve ser capaz de gerir as paradas de ônibus na cidade. Como assim? As funcionalidades seriam poder saber a localização, poder saber que linhas eles trafegam, poder saber quais horários passam determinada linha naquela parada e também poder consultar a hora em que a determinado ônibus passou pela parada. E agora eu vou passar um pouco a palavra para a Lohane para falar sobre o MER do nosso projeto. Olá, eu sou a Lohane e vou falar um pouco sobre o MER para vocês. Nós criamos esse modelo entidade relacionamento baseado nos requisitos levantados pelo grupo. Como vocês podem ver, temos 5 entidades: a empresa, o ônibus, linha, itinerário e parada. Temos aí todos os seus atributos e embaixo temos os relacionamentos. Pode descer um pouco, por favor? Por exemplo, empresa possui ônibus, aí tem ali a descrição da cardinalidade e indicando a cardinalidade, como por exemplo nessa é 1 para N. Temos também o relacionamento da linha, tem ônibus, linha cumpre itinerário, itinerário constituído parada, ônibus passa por parada, e esse foi o último. E agora eu vou passar a palavra para o Ítalo para ele explicar um pouquinho sobre o DER. Bom, olá, eu sou o Ítalo. Aqui no DE, a gente implementou, né, o MER, que foi criado pela gente, e aqui a gente achou importante ressaltar que no relacionamento entre ônibus e linha, que é N para M, a gente preferiu colocar esse atributo data, onde a gente vai definir que naquele dia um certo ônibus ele estava pertencendo a uma certa linha, para dessa forma a gente ter o controle, sabendo que o ônibus ele pode rodar em várias linhas. Também para uma forma de fazer o checkpoint, a gente adicionou 2 atributos no relacionamento passar por, onde tem o horário real e a data, que a gente vai dizer que naquele dia um certo ônibus tinha ele teve horário real que ele passou pela parada, e também tem o atributo horário previsto, que é da entidade do relacionamento constituído, que relaciona o itinerário com a parada, onde para aquele itinerário ele tinha horário previsto naquela parada. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Hugo, que vai falar sobre o DLD. Eu sou o Hugo. Aí, aqui no DLD, nós temos as principais tabelas que foram construídas no banco de dados para atender os requisitos.
Aqui a empresa, né? A empresa, no caso, ela pode ter um ou vários ônibus, e esses ônibus, eles vão ter o relacionamento. Quer dizer, esses ônibus, eles vão pertencer a uma ou mais linhas, que serão gravadas na tabela TEM, né, o número da linha e o número do identificador, que são chaves estrangeiras, tanto de ônibus quanto de linha. Aqui nós vamos ter também o passa por, ele vai receber uma chave estrangeira de ônibus e uma chave estrangeira de parada, além do horário real e a data, né? Isso, cada vez que o ônibus passar em determinada parada, ele vai fazer uma gravação no banco de dados nessa tabela. Assim como os itinerários, eles vão ser constituídos por paradas, né? E, quer dizer, o construído, ele vai receber chave estrangeira de itinerário e de parada. E aqui o horário previsto. Ou seja, cada vez que o ônibus ele passar por uma parada, o sistema automaticamente ele vai calcular o horário previsto para ele passar na próxima parada e vai gravar nessa tabela construída. Temos também aqui a tabela de dias de operação. Ou seja, previamente, a empresa vai cadastrar os dias de operação de cada linha, né, através do seu itinerário. Ou seja, a linha tal vai ter o itinerário de ida ou de volta, e os dias que esse itinerário vai operar. Ou seja, tal linha pode operar, tipo a linha 201, ela pode operar só na segunda, ou de segunda a sexta. Isso vai ser definido pelo dias de operação. Ele vai gravar a chave primária de itinerário. Basicamente é isso. Aí a gente vai passar agora para o dicionário de dados, em que ele vai apresentar cada tipo de dado e se ele é chave primária, se ele é obrigatório, se ele é auto-incrementado. Aqui nós temos todos os dados, todas as explicações dos dados. Passar a palavra agora para o próximo. Olá pessoal, sou o Igor. Vou estar passando agora falando sobre o nosso perfil de controle de acesso. A nossa aplicação, a gente criou um perfil de acesso administrador. Esse é o perfil que se trata-se para as pessoas interessadas na base de dados que vão possuir todos os privilégios, né? Geralmente são os administradores de banco de dados, né? Os DBAs. O perfil CMOB, que é um perfil que pode administrar todas as tabelas, com o poder de poder inserir novos dados, selecionar novos dados, atualizar e deletar. Porém, não sendo igual ao administrador que pode criar novas estruturas, né, na base. Tem uma para empresa, perfil para empresa, que ela vai poder gerenciar os dados referentes a elas, né, que são os ônibus, as linhas, os itinerários, né, e as paradas que constituem esses itinerários. Então, eles vão ter as permissões de inserir, selecionar e atualizar e deletar esses dados. Tem também o monitor ônibus. Esse vai ser um perfil próprio para, como a gente diz, né, daquele relacionamento passar por, que grava, né, a data e o horário com que o ônibus passou para a gente ter um controle de como é que está acontecendo, se está atrasando muito, se não está, enfim. Esse perfil seria para o ônibus, né, ou a aplicação do ônibus, que vai mandar esse registro. Então, ele só pode fazer uma inserção nessa tabela passar por e também selecionar ela para visualizar. Tem um perfil de acesso também para o público. Esse é um perfil que só pode ver as informações das tabelas na base de dados, que serve para a gente que serve para os passageiros, por exemplo, ter as informações dos horários das linhas que passam numa determinada parada, por exemplo. Agora eu vou estar passando sobre as vantagens do nosso projeto. O primeiro é o nosso plano de controle. Ele traz mais opções de acesso e assim acaba compreendendo mais todos os interessados da base de dados, né? Além do DBA, que tem na maioria dos projetos, dos outros projetos, a gente também tem perfil para as empresas, os gestores, os passageiros e para o motorista. A nossa base de dados, ela acaba não sendo a mais simples, porém ela possui mais dados, né, que compreende informações úteis para a solução do problema. Ela também não é das mais complexas, não possui algumas estruturas como entidade associativa, especializações, que são o que vai facilitar um pouco para a equipe que vai mexer com a base de dados, mas ainda assim é uma base de dados coerente para a solução. Nosso projeto não possui cardinalidades incoerentes, como, por exemplo, a gente viu cardinalidade 0 para 0 em alguns relacionamentos, ou limitando, por exemplo, limitando um relacionamento a 1 de 1 para N, quando poderia ser de vários para vários, de N para M, como no caso que a gente notou bastante, que é um ônibus não poder operar em mais de uma linha, né? O que poderia facilitar a vida das empresas, né? Sobre o negócio que a gente acha que é vantagem do nosso projeto, a gente traz uma melhor definição
da operação de linha de ônibus, porque a gente define o dia da semana em que opera. A gente notou que alguns projetos utilizam data e a data tem que ser algo que tem que ser constantemente atualizado e cadastrado. Isso pode trazer um trabalho maior para quem estiver operando em atualizar esses dados, né? A gente traz informações sobre as passagens dos ônibus pelas paradas, né? Os checkpoints, que a gente registra o horário e a data, que também não foram encontrados em alguns outros projetos. Temos informações também sobre as empresas, que a maioria dos projetos não compreendeu. O que é importante para a gente saber quem gerencia aquele ônibus, né? Quem é o responsável. Agora eu passo a palavra para a Lohane. Oi, gente, de novo. Bom, eu vou falar alguns aspectos positivos e negativos em relação à realização dessa forma de trabalho final na disciplina. Bom, alguns positivos que a gente debateu e chegou a um consenso foi que todo mundo participou. Como tem uma fase que você faz só individual, e vai para dupla e depois para grupo, de qualquer forma, todas as pessoas acabam participando em algum momento ou em todos. Outra coisa positiva seria a simulação de como seria em uma empresa, já que a gente tem uma situação problema e a gente tem que procurar uma solução coerente para entregar e também pelo simples fato do trabalho não ter um enunciado, e sim uma pessoa que traz um problema real para a gente. E alguns aspectos negativos foi a pandemia, que por estar nessa época de pandemia ainda, por estar com o ensino remoto / híbrido, traz uma certa dificuldade da gente se encontrar pessoalmente, o que não seria o problema caso não fosse a pandemia. E também outra coisa negativa é a conciliação de horários entre os integrantes do grupo, porque uns podem um horário, outros não podem, uns podem um dia, outros não podem. E são esses os aspectos que a gente decidiu. Bom, e esse foi a nossa apresentação.